uma cientista política belga, né? Ela traz uma ideologia pós-marxista, então suas obras, né, sua vasta obra, vai trabalhar no campo da política, né? Então, assim, as principais buscas, as principais obras, né, que aparecem associadas a seu nome é a Gramsci e Teoria Marxista, de 79, a Hegemonia e Estratégia Socialista rumo a uma democracia radical, de 85, e as Dimensões da Democracia Radical, Pluralismo, Cidadania e Comunidade, de 92. Então, assim, a Chantal Mouffe, ela é uma filósofa engajada, assim como Sartre, assim como o Foucault, a qual recebe influência também. Então, na década de 60, ela participa ativamente dos movimentos sociais, né, e vincula-se, né, aos movimentos estudantis e sociais. Então, ela é uma daquelas autoras, uma daquelas filósofas que também vivencia, né, o que prega, vivencia a sua teoria. Então a gente ficou com o livro sobre o político, né, mais especificamente o capítulo 3. Então, nesse livro sobre o político, a autora ela vai fazer essa distinção sobre a política e o político, né, trazendo uma relação aí de antagonismo entre, né, essa classe política e não política, ok? Então a gente ficou com o capítulo 3, atuais desafios da divisão pós-política, e esse capítulo, de uma certa forma, ele é muito atual, se a gente pensar principalmente as transformações políticas, né, neoliberais que a gente vem vivenciando nos últimos anos. Então, né, traz como tema dentro desse capítulo o populismo de direita, os riscos do modelo de consenso, a política no registro da moralidade, o terrorismo como consequência de um mundo unipolar e a universalidade da democracia liberal. Então são temas que têm sido caros, né, na nossa realidade, na nossa cultura, né, principalmente no Brasil, com essa ascensão da extrema-direita. E são temas e dentro de um capítulo bem atual. Certamente os demais integrantes do grupo vão estar fazendo a explanação, né, desses tópicos e dando uma aprofundada nesses tópicos, ok? Vou ficando por aqui. Muito obrigado, tá? E boa noite, boa apresentação também para os meus colegas. Até mais. Certo, então eu e o Wagner ficamos responsáveis por apresentar o texto em si, né? De uma maneira bem sintetizada, claro, só uns 10 minutos para cada. E aí eu fiquei com a primeira metade do capítulo e ele com a segunda. E aí a Mouffe começa esse capítulo fazendo uma espécie de introdução, na qual ela aponta para o surgimento desse mundo cada vez mais unido e pacificado, ou seja, essas fronteiras entre esquerda e direita cada vez mais indefinidas. E aí ela vai falar que, ao contrário do que as pessoas pensam, né, do que muitos teóricos, inclusive pensam, isso não levaria a um mundo mais harmonioso, mas sim à insurgência de novos antagonismos, né? E aí, logo depois, ela vai falar que a superficialidade da visão pós-política impede teóricos dialógicos de compreender a súbita erupção dessas paixões populistas. E aí ela vai falar algumas tentativas de respostas da parte deles à insurgência dessas paixões populistas. E a primeira seria atribuir esse fenômeno a uma não superação dos atavismos do passado. E como exemplo, eles utilizam o caso da Áustria, que lá teria ocorrido esse êxito do Partido Liberal Austríaco por um não acerto de contas com o passado nazista. E como refutação, ela coloca que essa teoria não se sustenta porque houve o surgimento de partidos semelhantes em países que, incontestavelmente, têm uma relação crítica com seu passado, como Dinamarca, Bélgica, Suíça e alguns outros que ela conta. E aí a outra tentativa de resposta desses teóricos liberais seria apontar para o papel dos eleitores ignorantes da classe operária, que esses eleitores seriam os grandes responsáveis por eleger esses demagogos.
E também, como refutação, ela coloca que análises sociológicas já apontaram, já mostraram, né, que eleitores desses partidos existem em todas as classes, e não só nessa classe operária que supostamente seria ignorante e responsável por isso. Então, no desfecho dessa introdução, ela coloca que o grande ponto seria a gente tentar entender esse novo fenômeno partindo da análise dos defeitos dos principais partidos políticos. E aí, tem o primeiro tópico, né, no caso teve como 2, que seria esse denominado de populismo de direita. E aí ela começa fazendo essa relação entre o êxito do populismo de direita e a linha cada vez mais tênue entre entre esquerda e direita, né, em alguns países, começando a haver uma espécie de consenso no centro, né? E ela vai falar que esse consenso no centro colocaria uma impossibilidade de escolha por parte dos eleitores entre projetos políticos e políticos realmente diferentes. E aí ela dá nesse segundo tópico, ela dá algumas exemplificações, né? Ela fala do caso da Áustria, do caso da Bélgica e da França. Eu esmiucei só o da Áustria aqui para não me demorar tanto, e ela faz uma análise sobre ele, e coloca que o Partido do Povo, na Áustria, se uniu ao Partido Socialista para controlar diversas áreas, política, econômica, social, cultural, e isso possibilitou com que o demagogo Georg Haider, não sei se pronuncia exatamente assim, se colocasse como oposição a essa grande colisão. No caso, Haider seria do Partido da Liberdade Austríaco. E aí, na análise dela, dessa estratégia discursiva do Haider, ela coloca que ela consistia, basicamente, em fazer uma fronteira entre um nós, que seria composto por austríacos do bem, e um eles, que seria composto pelos partidos no poder, sindicatos, intelectuais de esquerda e etc. E aí, esse êxito desse Partido da Liberdade Austríaco não se daria por uma nostalgia nazista, mas sim pela estratégia deles de conseguir um poderoso polo de identificação nessa oposição povo e elites de consenso. E aí, eu só vou citar aqui brevemente o que ela fala sobre a Bélgica, que ela fala que o Vlaams Blok, também não sei se pronuncia exatamente assim, se apresenta como a única solução às elites corruptas no contexto político de lá, e na França, semelhantemente, de forma semelhante, após o Partido Socialista se mover para o centro, esse Jean-Marie Le Pen se declara como o único que desafia o consenso dominante. Aí o terceiro tópico, denominado os riscos do modelo de consenso, que ela vai começar apontando para as consequências negativas dessa falta de canais agonísticos para a expressão de conflitos, né? Colocando que o fim desse modelo adversarial, geralmente comemorado como um grande avanço democrático, acabaria estabelecendo essa indefinição das fronteiras entre esquerda e direita, a ausência de debates agonísticos entre partidos democráticos, e com isso os eleitores não tinham possibilidade de se identificar com ideias de fato diferentes, né? E aí esse fato acabaria por ocasionar um vazio que seria ocupado por outras formas de identificação, formas essas que poderiam comprometer o funcionamento do sistema democrático. E aí, na sequência, ela fala que o discurso do populismo de direita seria justamente se utilizar dessa substituição, né, da oposição esquerda-direita por um novo tipo de nós e eles. E, junto a isso, também teria uma questão do que ela chama da dimensão afetiva da política, que ela vai colocar que o modelo racionalista de política democrática se torna vulnerável quando comparado à proposta populista, visto que esta última oferece identificações coletivas e um conteúdo afetivo com o povo de forma mais efetiva. Sim, e aí, justamente por isso, ela fala que hoje em dia existem todas as condições para que um partido populista de direita explore essa frustração popular, né, se apresentando como o salvador, enfim, a única saída possível ao consenso.
E aí também outra coisa interessante que ela coloca é que o êxito desses partidos populistas de direita tem origem no fato de que eles exprimem, ainda que de uma forma bastante problemática, reivindicações democráticas reais que muitas vezes são negligenciadas pelos partidos tradicionais. E aí, um outro grande problema nisso tudo, né, seria a forma bem pouco assertiva com a qual os partidos tradicionais reagem a esse êxito, né, do populismo de direita. Isso contribuiria para exacerbar ainda mais o problema, visto que, em vez de examinar minuciosamente as causas políticas, sociais e econômicas desse novo fenômeno, eles desconsideram seu caráter político, seu caráter de novidade, né, o rotulando de extrema-direita. E, assim, há uma fuga do debate e uma espécie de realização de uma condenação moral, o que ela chama de cordão sanitário, né, estabelecimento desse cordão sanitário, e isso resultaria da falta de uma análise política, né. E aqui ela coloca, citação, quando a política democrática perde a capacidade de mobilizar as pessoas em torno de projetos políticos distintos e quando se limita a garantir as condições necessárias para o bom funcionamento do mercado, estão dadas as condições para que os demagogos políticos articulem a frustração popular. E também essa outra, é por essa razão que eu afirmo que o êxito dos partidos populistas de direita é o resultado da falta de um debate democrático vibrante em nossas pós-democracias. Isso prova que, longe de ser benéfica para a democracia, a indefinição da fronteira esquerda-direita está a enfraquecendo. Com o desenho de novas fronteiras políticas, está se criando o terreno para o surgimento de identidades coletivas cuja natureza é hostil ao tratamento democrático. E eu passo para o quarto e último tópico, que seria a política, denominada política no registro da moralidade. Ela começa falando que essa rejeição, dada essa rejeição do modelo adversarial de política, os partidos dominantes não apresentam uma confrontação ao populismo de direita e não encaram eles como adversários políticos que devem ser combatidos politicamente, né, na esfera política. É estabelecida apenas uma fronteira moral de democratas do bem e extrema-direita do mal, e por ser de natureza moral, automaticamente é negado seu caráter político. Além disso, ela vai apontar que uma outra vantagem de colocar esse eles, né, da extrema-direita do mal seria que se poderiam mobilizar paixões contra o que foi designado dessa extrema-direita, apelando para um discurso antifascista, né, que seria uma mobilização de paixões entendida como uma reação racional de seres humanos morais que defendem valores universais. Seria uma espécie de tentativa assim, de assegurar a própria bondade baseada no mal existente no outro. E aí, no desfecho desse quarto tópico, ela, mais uma vez, reitera a relação entre o enfraquecimento da fronteira política, característica do modelo adversarial, e a moralização da política. É importante a gente ter em mente que essa moralização da política que ela fala não é no sentido da política estar se tornando mais moral, assim, no sentido de benéfico, mas sim que ela está sendo construída em termos políticos. Né, que a oposição nós-eles, constitutiva da política, é construída agora segundo categorias morais de bem versus mal, que a política está acontecendo nessa esfera moral. E hoje os antagonismos políticos estão sendo formulados em termos de categorias morais. Bom, agora eu vou dar continuidade com a apresentação do texto, mostrando a segunda parte, né, a segunda metade. É interessante que a Chantal Mouffe meio que usa a mesma lógica da primeira metade, onde ela fala da política interna, né? E como os partidos se articulam e tal dentro de um mesmo país para passar para uma lógica internacional. Analisar como as nações se articulam politicamente e como é que se dá o terrorismo, né? Como uma consequência do mundo unipolar, a ocidentalização, enfim.
ela começa fazendo 3 perguntas. Eu coloquei aqui uma delas, que é: será que os recentes acontecimentos internacionais podem nos ensinar algo no que diz respeito às consequências de não reconhecer a dimensão do político? E aí, para entrar nessa questão e nas outras, ela vai usar o filósofo político Carl Schmitt. A princípio, ela esclarece o mal-entendido que há entre que algumas pessoas fazem da visão dos neoconservadores com o pensamento do Carl Schmitt. Carl Schmitt defende que a política se dá numa relação entre amigo e inimigo. Porém, essa relação acontece exclusivamente no âmbito político. No caso dos neoconservadores, que ela cita no texto o George W. Bush, com a questão da guerra contra o terrorismo, né? Eles levam essa relação para outros âmbitos, âmbito da ética, da economia, enfim. Então, no caso, já não tem nada a ver com a teoria do Carl Schmitt, né? O Schmitt era um crítico do universalismo liberal, e aí ela cita, por exemplo, a crítica que ele faz aos liberais quando eles se utilizam no conceito de humanidade, né? E não só humanidade, conceito de paz, de justiça, de liberdade, tudo isso é muito problemático, porque na visão dela, né, e do Carl Schmitt, não passa de uma estratégia de usar um conceito universal para furtar a legitimidade de algum oponente político, né, de um adversário ou de um inimigo. Mouffe indica que o Schmitt já falava sobre os riscos de se impor um modelo único para o mundo todo. E aí entra a questão da globalização, né, da ocidentalização, e o terrorismo, na visão de Schmitt, é um resultado disso. Essa ordem política onde uma superpotência hegemônica tenta impor um modelo sociopolítico às demais nações, tem como resultado o terrorismo. Ela deixa claro ao longo do texto que o terrorismo não é oriundo apenas disso, mas que, sem dúvidas, esse é um dos fatores que está na origem dessa reação mais violenta, né, por parte de alguns grupos, alguns indivíduos. Ela fala também que um fator que está ligado ao surgimento do terrorismo é a ausência de canais políticos legítimos para expressar suas reivindicações. Isto é, alguns grupos e indivíduos, como o próprio Richard Falk e o Andrew Strauss, que são teóricos liberais, vão admitir, meio que são calados, não têm direito de expressar suas reivindicações, de mostrar necessidades particulares dos seus modelos políticos, e nesse sentido acabam sendo sufocados por essa imposição, né, por esse universalismo. E aí, dentre as diversas formas de reação, a mais violenta, né, a forma mais extrema seria o terrorismo, como uma forma de resistência a esse problema da imposição do modelo ocidental, né, das democracias liberais. O problema está na negação da dimensão do político e na crença de que o objetivo da política é estabelecer um consenso a respeito de um modelo único, impossibilitando qualquer dissenso legítimo. Então, isso aqui é basicamente o significado dessa restrição dos canais políticos, né? Quando você fecha o espaço para o dissenso legítimo, você impede que o outro, que no caso, na situação atual, são nações que estão, digamos, contra a superpotência, tem menos poderio, expresse as suas necessidades, e aí
ocorre essa reação mais explosiva, né? Essa negação radical da ordem estabelecida. Por outro lado, ela coloca algo que eu achei interessante, que é o terrorismo como um elemento que rompe com as ilusões desse discurso globalizante universalista e coloca o pluralismo como uma forma de enfrentar o terrorismo. E aí ela vai entrar com essa ideia da universalidade da democracia liberal, né? Ela começa dizendo nesse tópico do texto que é preciso romper com a ideia de que as democracias ocidentais representam o mais perfeito dos regimes, que ir contra elas é ser irracional e tal. Tudo isso ela sente que é necessário desmistificar isso, né? E aí, para falar sobre isso, ela começa a dialogar com o pensamento do Habermas, que é um dos maiores teóricos da democracia liberal, né? Para Habermas, como racionalista, a rivalidade não resolvida entre liberais e democratas era inaceitável. Nesse sentido, ele tenta resolver o problema por meio da sua abordagem teórico-discursiva. E aí o Habermas mostra, né, o caráter racional da democracia liberal para justificar, de certo modo, a sua validade universal. Quando ele faz isso, é onde surge o problema, né? Porque ele tende a impor isso a todo e qualquer ser racional. Se eu digo que tal coisa é racional, ir de encontro àquilo é necessariamente agir de forma irracional, né? Então, nesse sentido, ele acaba corroborando com essa imposição do modelo ocidental. Não existem alternativas em relação à ocidentalização. As nações que possuem modelos sociopolíticos distintos devem optar entre a destruição cultural ou a destruição econômica. Ou seja, ou as nações incorporam esses elementos dessa política hegemônica, né, dessa superpotência, para se preservar economicamente, fisicamente, ou elas negam isso e aí tem a sua economia destruída, são afetadas de diversas formas, né? Até porque, como sabemos, os Estados Unidos, por exemplo, detêm o controle sobre diversos organismos internacionais e consegue afetar, assim, com muita facilidade qualquer nação que tenta se opor ao seu sistema. E aí ela fala, perto do final, assim, desse segundo tópico, que está na hora de questionar a universalização forçada dos modelos ocidentais e que está na hora também de questionar a superioridade incontestável da democracia liberal. Por fim, ela usa uma frase um pensamento do Schmitt, né, que o mundo não é um universo, e sim um pluriverso, e cita o Richard Hort, demonstrando que ele, assim como o Habermas, não oferece uma estrutura necessária para a prática de uma política democrática pluralista. O Hort, ele tem uma visão diferente da de Habermas, eu não me aprofundei muito nisso, mas, de certa forma, o objetivo é o mesmo. E aí ela coloca ele como um outro autor que oferece uma visão que não é suficiente, né, para solucionar esse problema. Eu acho interessante que a segunda metade do texto, esse segundo tópico, apresenta o problema e apresenta também uma solução, né? O pluralismo é uma forma de contornar essa situação. Tanto a situação do terrorismo como a do universalismo, né? É um contraponto direto a isso. Então, é isso. Eu não quis me aprofundar muito nos autores, porque até os meus colegas vão falar mais sobre eles,
mas espero que tenha ficado claro aí. Caso alguém não tenha entendido alguma coisa, algum ponto, podemos voltar à discussão. Wagner, deixa eu só fazer uma observação. É que há uma que no teu slide há uma citação que você diz que o Schmitt, para o Schmitt, o terrorismo é o resultado de uma nova configuração do político, característico do tipo de ordem mundial que está sendo implementado em torno da hegemonia de uma única superpotência, né? Tem essa citação eu só queria dizer que, assim, na verdade, essa é uma tese da Chantal Mouffe, tendo por base o pensamento do Schmitt, tá? O Schmitt, inclusive, morreu antes que a gente chegasse nessa ideia da superpotência, tal, então ele nem poderia ter escrito sobre isso dessa forma, tá? Mas a Mouffe, assim, a partir das ideias do Carl Schmitt, ela chega a essa conclusão de que o terrorismo é o resultado disso, tal. É como se ela dissesse, olha, se o Carl Schmitt estivesse vivo e estivesse analisando o fenômeno do terrorismo a partir das categorias dele, ele chegaria a essa conclusão, que é a conclusão que ela chega a partir das ideias dele, né? Só para deixar claro que aquilo ali é uma citação que está expressando uma fala dela e não dele, como aparece ali no slide, tal, para não ter confusão para quem estiver assistindo que não tenha lido o texto, tal, ok? Isso. Perfeito, obrigado. Vou dar continuidade agora, falar muito breve assim sobre o pensamento da Hannah Arendt e da Chantal Mouffe, e vamos lá, né? Então, falar um pouquinho sobre o pensamento político, né, da Chantal Mouffe e da Hannah Arendt, que partindo de um ponto de vista da Hannah Arendt, que vem a partir dos pressupostos distintos da Mouffe, né? Sendo que, para o pensar político, vem a adotar um ponto de partida das concepções gestadas no período clássico, que vem a conceber como um espaço de liberdade, né? Então, a Mouffe, por sua vez, ela vem a assumir uma perspectiva de que o político vem a ser um espaço de poder, de conflito e de antagonismo. E que podemos dizer que a Hannah e a Mouffe reconhecem o conflito como um elemento constitutivo da política, né? Embora façam sob compreensões bastante diversas. E a minha ideia foi que não colocá-las assim lado a lado com o intuito de realizar uma síntese deformadora das suas teorias, e que a partir disso a primeira premissa assim, estabelecida como a reflexão que nasce da ideia da política, o espaço em que os conflitos se colocam e se expressam, o que constitui de um modo vital. Mas é preciso ir um pouco mais além diante das mãos da Hannah Arendt, né? E que a política, de acordo com ela, é similar ao exercício da liberdade, se baseando na pluralidade dos homens, né? Se ocupando de um convívio entre os diferentes. Sendo assim, não obstante de todas as experiências perversas com o político, sendo evidente que o homem é dotado de uma maneira altamente maravilhosa e misteriosa, digamos, um dom de fazer milagres, de agir, de tentar impor um novo começo, né? E a Arendt, ela não se incomoda em se impor assim, nas categorias de nem direita, nem esquerda, e muito tampouco uma assim, realista, idealista, né? Ela não mantém uma ilusão sobre o estado do mundo, mas ela vem a ser bem firme ao propor que são necessárias as mudanças e aconselha a ter a mente que chama de essencial.
E nessa perspectiva dela, a política vem a ser concebida como uma relação que não se trata de uma substância política original e essencial, né? Mas algo que se nasce no intraespaço, no mundo, né? E a ideia de Hannah Arendt é iniciar o projeto sobre a política, um contexto de diferença que eu venho, assim, puxar um pouco a ontológica de Heidegger, né? No qual a política faz a diferença e permite a possibilidade do novo. Para que isso venha a estabelecer perguntas sobre os outros e sobre a diferença, né? Propondo uma superação metafísica da presença pelo pensamento da diferença, o entendimento que a política pode ou não acontecer entre as pessoas, uma vez que não pelos seres políticos da natureza, e sendo assim que a política existindo interações e relações entre os seres humanos, né? E nesse sentido, a Hannah Arendt, ela contribuiu de uma extrema importância ao incluir a interação no projeto político da diferença, né? E a Chantal e a Arendt vem compartilhando dessa mesma visão política, né? Como um espaço de expressão da diferença, sendo que, embora elas façam sobre fundamentos divergentes, né? A Mouffe vem a entender que a Arendt fala da pluralidade como um meio, né, que se vem a alcançar o consenso, argumentando o argumento que é fortemente criticado, né? A Mouffe deseja reconhecer essa política como um espaço de conflito, de pluralismo, que deve ser orientado e enfrentado de maneira política, né? As questões políticas sempre envolverão decisões que optem por alternativas conflitantes, e há conflitos que jamais poderão ser resolvidos por meio de argumentos racionais, e conforme apregou na perspectiva liberal, né? Isso porque a política é um espaço em que reina a hegemonia de quem possui o poder, né? E a realização de consensos tão difundida nas discussões democráticas e políticas fundamenta-se em atos de exclusão, uma vez que essas consonâncias racionais não são plenamente exclusivos, né? O antagonismo como um elemento ineradicável do político vem a revelar o limite de qualquer consenso racional, né? Assim, a Mouffe vem a enfrentar dois paradigmas essenciais liberais, né? O agregativo e o deliberativo, né? Que no agregativo ela vem que explicita a ideia de compromisso entre forças discordantes da parte de uma compreensão de mercado aplicada à esfera política, né? E o deliberativo constrói-se como uma relação ao primeiro, mantendo assim uma esfera moral, uma vez que acredita ser possível criar consensos morais por meio de debates livres, né? A compreensão do político como antagonismo e a natureza que vem a ser conflituosa da política não são antiéticas em relação ao projeto democrático, como é recorrente escutar, contudo, né? A compreensão da política como espaço de relação, sendo amigo, inimigo, classicamente, que veio a ser, né, desenvolvida pelo Carl Schmitt, que Cleanto vai falar um pouco mais sobre, e eu acho que foi praticamente isso aí. Eu falei brevemente, Cleanto pode dar continuidade aí com Carl Schmitt. Sabe falar do Carl Schmitt e da definição dele acerca do político, que é o que nos interessa em primeiro momento. Carl Schmitt era um alemão e teve uma relação, aqui eu coloquei algumas fotos de alguns períodos da vida dele, e ele teve uma relação
digamos assim, de maior proximidade com o nazismo logo no início do regime. Inclusive, ele foi responsável por defender algumas teorias que acabaram permitindo que o Hitler chegasse ao poder. Apesar de que ele se filiou ao partido em 1933 e logo 3 anos depois ele acabou se afastando por questões, inclusive, ideológicas, mas acabou sendo marcado por essa proximidade com o regime. Alguns o chamavam, inclusive, de um jurista maldito, o que acabou manchando sua obra, embora o pensamento dele, ele é considerado, inclusive, um dos maiores constitucionalistas do século XX, acabou ficando bastante prejudicado por causa dessa questão, dessa relação com o nazismo. Suas ideias continuam influenciando o pensamento moderno, inclusive o George Agamben, o Derrida e a Mouffe mesmo, e ele faleceu em 1985, como disse o professor. Portanto, embora ele tratasse no período final da sua vida muito do direito internacional, fugindo um pouco dessa questão do direito interno da Alemanha, talvez até por essa experiência que ele teve. Apesar disso, obviamente, naquela época a gente não tinha o problema do terrorismo como teve depois, então, obviamente que esse conceito acabou não pesando tanto para ele, embora ele tenha discorrido sobre muita coisa, inclusive sobre a figura do partisan, né? A Mouffe, eu achei interessante dizer isso, porque, como eu disse, acaba que o Schmitt ficou meio que marcado por causa dessa proximidade com o nazismo, mas eu achei interessante essa colocação dela, né? Ela própria já se justifica dizendo que a força intelectual dos teóricos e não seus atributos morais é que deve ser o critério determinante para decidir se é necessário estabelecer um diálogo com sua obra. E aí a gente lembra de Heidegger e vários outros, né, que embora tenham tido algum tipo de comportamento que a gente possa considerar questionável moralmente, mas tiveram pensamentos bastante interessantes. A obra do Schmitt a gente pode dividir em 3 fases, né? A fase inicial, que é uma obra voltada muito para analisar a situação da República de Weimar, voltada ao liberalismo e ao Estado de Direito. Ele faz toda uma análise sobre esse período e é uma análise muito rica. A colega, acho que foi a Fernanda, chegou a comentar a situação lá me parece que da Áustria, né? E ela acaba que tem uma similaridade muito grande com o período da República de Weimar e de como o Hitler assumiu o poder, né? Exatamente essa questão de coalizões e tal, e o fortalecimento. Posteriormente, ele tem uns textos que são os de 1933 a 1936, que são alinhados ao Partido Nacional Socialista, e após a Segunda Guerra Mundial ele se volta mais para essa questão do direito internacional público. As principais obras dele, eu coloquei aqui, a Teologia Política, o Conceito Político, a Teoria do Partisan, a Crise da Democracia Parlamentar, Legalidade e Legitimidade, Teoria da Constituição, o Leviatã na Teoria do Estado de Thomas Hobbes. Hobbes influenciou muito o pensamento dele. Falar rapidamente que eu achei curioso esse fato. O ato de habilitação de 1933 foi um ato que dava poderes ao gabinete do chanceler, né? E o chanceler na época era Hitler, e permitindo que ele pudesse, inclusive, alterar a Constituição por 4 anos. E nele havia uma passagem que dizia que era o gabinete atual. O que é que acontece? O líder de um outro partido cuja coalizão permitia que Hitler alcançasse a maioria no parlamento, pensou em renunciar exatamente para que houvesse um novo gabinete e houvesse uma interpretação de que já não seria mais o atual governo, seria um outro. E o Carl Schmitt escreveu um texto exatamente sustentando de que não, seria o gabinete mesmo, e que a simples mudança dos componentes do gabinete não alterariam. Isso é importante para que Hitler pudesse passar essa legislação, e a partir daí a lei de plenos poderes, enfim, toda a legislação que acabou, onde todos nós sabemos, né? É bom destacar que Hitler, embora alguns pensem que não, mas ele foi eleito democraticamente, né? Então isso não deixa de ser curioso. O Schmitt ingressou no Partido Nazista em 1933, como eu disse, acabou sendo expulso em 1936, ocupou o cargo de professor da Universidade de Berlim e de várias outras universidades, Colônia também,
editor do jornal nazista para os juristas e foi conselheiro também de Estado da Prússia. Depois da guerra foi mantido preso no campo de concentração entre 45 e 46 e foi transferido para Nuremberg. Como não houve nenhuma acusação formal contra ele, ele acabou sendo liberado, mas, como eu disse, acabou ficando marcado por essa aproximação com o nazismo. As preocupações teóricas dele, ele tinha uma crítica, uma aversão muito forte ao liberalismo político e ao sistema parlamentar, principalmente analisando, como eu disse, esse período da República de Weimar, uma crítica ao Estado de Direito burguês, que inclusive influenciou muitos marxistas, e para ele a distinção entre o amigo e o inimigo é fundamental, tanto na guerra quanto na política. No conceito de político, ele diz o seguinte, que o conceito de Estado pressupõe o conceito de político, e este pressupõe, por sua vez, a diferenciação exatamente entre o inimigo e o amigo. O inimigo político não precisa ser moralmente mau, e isso aí é importante a gente destacar. Não precisa ser esteticamente feio, ele não tem que se apresentar como concorrente econômico, e talvez pode até mesmo parecer vantajoso fazer negócios com ele. Ele é precisamente o outro, o desconhecido, e para sua essência basta que ele seja, em um sentido especialmente intenso, existencialmente algo diferente e desconhecido, de modo que, em casos extremos, sejam possíveis conflitos com eles, os quais não podem ser decididos nem através de uma normalização geral empreendida antecipadamente, que é a legislação, e nem através da sentença de um terceiro não envolvido e imparcial, que seria o judiciário, ou seja, seria o campo exatamente da política. O inimigo, como ele dizia, não é algo que se deve eliminar por qualquer motivo, ou que se deve exterminar pelo seu desvalor. É lógico que para a gente a carga do termo inimigo acaba, né, tendo um peso muito belicoso, mas na verdade a teoria dele é um pouco diferenciada. Ele chega a dizer inclusive isso, que o inimigo se situa no mesmo plano que eu e por esta razão devo me confrontar com ele para adquirir a minha medida e o meu limite, ou seja, é quase como que se fosse necessária essa figura do inimigo. Quase não, era necessária a figura do inimigo, segundo a teoria dele, até para existir a relação da política. Com relação ao pensamento liberal e à negação da política, eu encontrei essas duas passagens que achei interessante. De uma forma extremamente sistemática, o pensamento liberal contorna ou ignora o Estado e a política, movimentando-se ao invés disso em uma polaridade típica e sempre recorrente de duas esferas heterogêneas, ou seja, ética e economia, espírito e negócio, educação e posse. O conflito político de luta no pensamento liberal se converte no lado econômico em concorrência, enquanto no outro lado, o lado espiritual, se converte em discussão. No lugar de uma clara diferenciação entre ambos os status distintos de guerra e paz, surge a dinâmica da eterna concorrência e da eterna discussão. Com isso, a política se submete a uma moral individualista. Daí a crítica dele ao pensamento liberal e o individualismo que ele carrega. A eliminação da distinção amigo-inimigo representa, segundo Schmitt, o fim da própria política. E aí ele diz, melhor, aqui quem fala é o Pontes e a Dunda, né? Toda contraposição religiosa, moral, econômica, ética ou de outra categoria transforma-se em uma contraposição política quando é forte o suficiente para agrupar os seres humanos efetivamente em amigos e inimigos. O conflito amigo e inimigo é da essência da política. A identidade e a amizade é que atribui o substrato ético da unidade política e não existe sem que haja um elemento diferente, a partir do qual essa identidade possa ser reconhecida e afirmada. Tal diferença é exatamente a figura do inimigo. Na visão de Schmitt, todo individualismo precisa negar o político e o faz no liberalismo negando a sua dimensão antagônica, a pretexto de dar uma solução uniforme e racional para tudo. Schmitt fala então que todo consenso se baseia em atos de exclusão, e por isso é impossível um consenso racional, inclusive em sua plenitude. Ou seja, na lógica que ele defende, o liberalismo acaba resultando nessas exclusões que a gente, inclusive, pode reconhecer por aí. O político é constituído a partir de uma relação de oposição e heterogeneidade de formas de vida que se contradizem de maneira extrema. Hoje, o político é jogado à esfera moral, estabelecendo a diferenciação entre nós e eles, não com base em categorias políticas como ele defendia, mas morais. Assim, a esquerda e a direita foi substituída pelo certo e o errado pelo bom e mal. Isso a gente vê, obviamente, nos discursos políticos de hoje em dia. Basta ver o Trump, o próprio Bolsonaro, né, que em vez de discutir com profundidade as questões políticas, prefere acusar o outro de questões morais, enfim. Ou então traz para o palco da discussão as questões econômicas que é muito mais fácil, né, de enfrentar.
O erro do racionalismo liberal reside exatamente em ignorar a dimensão afetiva, as paixões que as identificações coletivas mobilizam e que não desaparecem com o avanço do individualismo e do racionalismo. Então, é um outro problema que ele levanta, né, de que essa lógica que o Rawls tem, que o Habermas tem, de procurar, com essa filosofia liberal, um racionalismo de consenso absoluto, ele acaba deixando de fora toda essa questão das paixões, dos interesses do homem, né? E é isso exatamente que a própria Mouffe acaba questionando. Ela, a partir das ideias de Schmitt, fala que o fim do modelo adversarial de política, comemorado como um avanço, na verdade levou à indiferenciação das fronteiras entre esquerda e direita, e ao fim de um debate agonístico entre partidos democráticos, confronto entre projetos políticos distintos, criando um vazio que foi sendo ocupado por outras formas de identificação, muitas vezes antidemocráticas. A ideia do espaço da política como um lugar neutro, no qual grupos diferentes competem por posições de poder, sem questionar a hegemonia dominante ou qualquer intenção de transformar substancialmente as relações de poder, leva a uma verdadeira competição entre elites, e é contra isso que ela se bate, com base nessa diferenciação de Schmitt. Já na visão de Mouffe, no modelo agonístico está em jogo a própria relação de poder, sua própria configuração. É um conflito entre projetos hegemônicos opostos que jamais podem ser acomodados racionalmente. E, basicamente, é isso. Aqui eu coloquei as referências, enfim. Vou pegar a partir dessa última parte do Cleão. Eu inicialmente iria falar sobre Habermas, mas aí acabei me desviando um pouco do caminho, um pouquinho só. E resolvi escrever um breve comentário sobre a crítica, e por isso eu vou partir desse último ponto do seu Cleanto, porque a crítica que a Mouffe faz a concepção de democracia deliberativa, né? Tanto de Habermas como do Rawls. E eu escolhi abrir com uma frase, uma citação dela, que está ali no capítulo 1, na página 10, sobre o político, né? O livro que a gente está trabalhando. Ela diz o seguinte: um aspecto fundamental da abordagem de Schmitt é que, ao demonstrar que todo consenso se baseia em atos de exclusão, ele revela a impossibilidade de um consenso racional plenamente inclusivo. E por que eu abro com essa citação? E aí eu vou ler um breve texto. Creio que Mouffe exprime bem, pegando a partir de Schmitt e formulando essa frase, porque ela mostra o contraste, onde os teóricos políticos como Habermas e Rawls queriam chegar em um consenso racional democrático, e onde, na visão de Mouffe, realmente chegaram numa exclusão e demais problemas do campo democrático que hoje vivemos, né? Como já foi citado aqui, deve ser voltado no debate. A crítica que Mouffe faz à forma consensual de democracia, concordemos ou não, achemos incompleta ou não, nos desperta para vários assuntos interessantes. A superação dos antagonismos é, inocentemente, vista como uma boa finalidade ou um bom método democrático. E é para nos acordar da inocência como acreditar no consenso democrático, que gente como Mouffe existe, né? Quem não sonha com um dia onde todos possamos ir nas urnas eletrônicas votar no mesmo candidato, aquele candidato que todo mundo concorda que é o melhor para o Brasil? Quem não sonha em poder sentar naquela mesa do domingo de almoço com a família, com seus tiozões do Zap, e em vez de debater política no sentido de briga quase mortal, a gente não debateu, aquele candidato é realmente muito bom. Poxa, a sua concepção política é realmente muito boa. O consenso político é uma coisa boa, mas é inocentemente uma coisa boa. É em instantes como esse que Mouffe nos aparece e nos sopra no ouvido, que na verdade, pensando no consenso democrático, estamos sendo extremamente antipolíticos e pós-políticos. Esse é o problema que Mouffe encontra tanto em Habermas como em Rawls. Os dois filósofos teorizavam, em linhas bem distintas, diga-se de passagem, que o modelo da democracia deliberativa, em busca do consenso, seria a melhor forma para uma sociedade democrática. Os dois cunhados em um quê teórico kantiano, né? Os dois têm um livro, inclusive, de debate sobre democracia deliberativa,
E o Walls até diz em uma entrevista após isso que, na verdade, foi briga de família, porque os dois são de matriz kantiana. Enquanto o Habermas adotava a abordagem teórico-discursiva, acreditando que a teoria discursiva poderia levar os cidadãos, através da argumentação, a alcançar o consenso, Walls adotaria a argumentação do consenso sobreposto, onde, por meio da razão, uma razão pública, os cidadãos chegariam a um consenso em torno de determinados problemas. Vale lembrar que para Mouffe, além de antipolítico, esses pensamentos também são pós-políticos, como já tinha dito, pois querem passar por cima das divergências que, para Mouffe, é algo natural da política. E para esses casos, lembra Mouffe e aqui vou uma citação da página 3, a crença na possibilidade do consenso racional universal pôs o pensamento democrático no caminho errado. Em lugar de projetar as instituições que, por meio de procedimentos supostamente imparciais, reconciliariam todos os interesses contraditórios, a tarefa dos teóricos e políticos democráticos deve ser imaginar a criação de uma vibrante esfera pública agonística de contestação, na qual diferentes projetos políticos hegemônicos possam se confrontar. Fecho aspas. O antagonismo é parte constitutiva das sociedades humanas. Direcionar esse antagonismo para uma disputa agonística é a condição sine qua non, nas palavras da própria Mouffe, de efetivo exercício da democracia. É interessante que ela, se não me falha a memória, no início do livro diz que vai tratar sobre a ciência política, né? Mas nessas partes ela está falando da teoria política, né? Quando, por exemplo, diz que o antagonismo é uma parte constitutiva da sociedade humana. Algo que, inclusive, leva muito a algo como o pensamento do próprio Hobbes, né? Vai se influenciar muito Carl Schmitt. Logo, o racionalismo exagerado na política liberal, que quer resolver por meios não políticos assuntos da política, e aí vale aquela crítica, inclusive, que muitos fizeram por exemplo, alguns ministros do atual governo, de tentar neutralizar o ministério, colocando uma pessoa, abre aspas, uma figura técnica, né? É o caso de querer resolver por meios não políticos coisas políticas, ou usando da razão dialógica do Habermas ou da razão pública do Walls, comete o erro de querer passar a razão não mais como um instrumento, mas como uma régua normativa em todos. E se vale uma última citação aqui, da página 5, o erro do racionalismo liberal é ignorar a dimensão afetiva que as identificações coletivas mobilizam e imaginar que essas supostas, abro aspas, paixões arcaicas irão certamente desaparecer com o crescimento do individualismo e o avanço da racionalidade. Mas certamente não desapareceram, certamente não erradicaram, ainda são muito bem presentes. E aqui termino minha parte. Ok. Bem, eu e Alisson ficamos com as partes de fazer alguns links entre a política nacional e internacional, porque em tese seria uma espécie de desafiado sobre alguns acontecimentos. Todavia, eu acho mais interessante escrever um texto, e nessa escrita desse texto eu acabei fazendo uma coisa muito literal, mais literária, quer dizer. Então, não sei se vocês vão gostar, mas eu vou ler aqui e passo alguns breves comentários em relação ao que eu estava pensando, ok? Só para deixar claro, eu fiquei mais com a política nacional e vamos concentrar no acontecimento do Bolsonaro, né? E o Alisson posteriormente vai falar um pouco sobre algumas coisas da política internacional que podem ser linkados a esse texto de Mouffe. Ok. Depois da candidatura e vitória de Bolsonaro, o apelo ao populismo de direita é hoje pelo Brasil praticamente um nicho de marketing. 2 anos depois da vitória do então presidente, e agora em 2020 pela Prefeitura de Natal, existem 4 candidatos que investem nessa estética, nesse marketing. Para nos recordarmos que tipo de espécie de marketing é esse, que tipo de novo discurso é esse, basta recordarmos a época das eleições de 2018. No Brasil, vivemos anos tumultuados em meio à crise econômica e política, porque também não social, e apenas 2 anos depois do impeachment de Dilma Rousseff.
do PT, sendo que até então o Partido dos Trabalhadores já estava no poder desde 2015. Porém, já então, totalmente desacreditado. Bolsonaro surfou na onda do antipetismo e impulsionado por outros partidos e pelos canais de comunicação em massa. E apesar de seus 8 segundos de propaganda política feita nas redes sociais, em especial o WhatsApp, seu palco para toda obra, sua linha direta com as pessoas, ou melhor, com os indivíduos sentidos e de opiniões em crise, conservadores que sentiam na pele que suas opiniões já não eram a última palavra, dentro e fora de suas casas, e não estavam curtindo isso. Mas não apenas esses conservadores, como também as massas de desempregados, como as massas das igrejas, as massas cansadas das várias políticas, como as massas das pessoas que não gostavam de nenhuma política, porque então era um objeto até fora da realidade de ação e até de conversação e de linguagem deles, até o ponto de fazer comunicação com pessoas que não gostavam de fazer política, mas que todavia consumiam, de certa maneira, um objeto político disseminado, por exemplo, pelo WhatsApp e por declarações. Fugindo dos debates dentro e fora da televisão, assinando ou não suas declarações, dependendo da receptividade, agindo como um verdadeiro demagogo, ainda que às vezes existam dúvidas se ele é realmente o demagogo verdadeiro ou não. E, por fim, quase um mestre das negociatas, oferecendo tudo e todos, da Amazônia aos povos que lá habitam, a fim de alcançar o poder com promessas de progresso. A pergunta que ele não fez calar foi: querem continuar como estão ou arriscar em algo novo? O texto que eu escrevi, o primeiro texto, ele tem visto o seguinte, trazer um pouco a olhar dois aspectos do texto de Chantamuto que eu achei interessante. Alguns aspectos, na verdade. O partido está então já desacreditado, no caso do PT, que era um consenso, foi um consenso por muito tempo, mas se encontrava agora desacreditado. As mídias de comunicação de massa e o apelo dele pela comunicação de massa, ou seja, o populismo. E, por fim, esse aspecto de demagogo que eu citei, é justamente assinar ou não suas declarações, dependendo de como elas são recebidas, a fim de que se mantenha popular e no poder. Eu também combinei com o Alisson de fazer um breve comentário sobre o Chile. Por mais que não seja uma política nacional, acho que esse comentário sobre o Chile pode ser interessante em vista de que... Eu vou ler aqui que fica mais fácil para comentar, né? Por outro lado, como exemplo positivo e atual, não seria de nada interessante esquecer do Chile, que viveu uma onda de protestos por um período de um ano. O movimento que a princípio aconteceu por causa do aumento da tarifa de metrô desencadeou nesta semana na decisão de reescrever a Constituição de um país, considerando a participação igualitária de homens e mulheres, como também de diversas outras comunidades, como os mapuches, elegendo e aprovando todo o novo Congresso. Esse movimento é talvez o caso de este talvez seja o caso de um movimento populista de esquerda que não se propõe a fazer manutenção de poder, quando já hegemônico, mas pôr em movimento a democracia a partir de colocando em xeque as diversas comunidades de um território, a fim de defender seus direitos, tudo que lhe é mais caro, próximo e importante. Então, por que eu achei interessante fazer esse link? Porque esse caso do Chile é legal porque ele põe em vista, como disse, as comunidades que compõem aquele território e que agora vão ter a oportunidade de escrever uma constituição, um regimento para o seu país,
e tem em vista suas próprias reivindicações. Não que isso seja ofertado de graça, claro, vai haver debate, mas justamente por isso que se torna interessante e talvez um exemplo positivo. E que talvez vai em encontro ao que a Chantal Mouffe vê por esse movimento do agonístico. Foi o que eu pensei na hora, né? Acho que, por enquanto, acho que é só esse meu comentário e passo a palavra a Átila. Pronto, vamos lá, né? Então, eu fiquei com essa parte, né, para linkar com os acontecimentos políticos internacionais. Aí eu queria começar vou falar um pouco dos Estados Unidos, de União Europeia, de Reino Unido, e eu queria começar voltando ao que a Fernanda tinha falado já no início da fala dela, sobre essa divisão, né, entre esquerda e direita que nem sempre fica clara. E a Mouffe dá o exemplo da Áustria, né, onde depois da Segunda Guerra os partidos de esquerda e os de centro, eles ficavam se alternando, meio que se alternando no poder. Eles comandavam os cargos mais altos, né, os cargos políticos mais altos de hospitais, de universidades, de algumas instituições públicas, né, e que com o passar do tempo esses partidos eles não foram conseguindo corresponder a algumas reivindicações sociais, né, da sociedade austríaca. E com essa possibilidade de não conseguir promover essas demandas da sociedade, aí isso facilitou, né, a criação, o aparecimento de uma terceira via, que é essa extrema-direita populista, que foi o cidadão que a Fernanda citou, o nome que eu não vou me arriscar aqui, e eu vou tentar focar um pouco agora nas questões dos refugiados e imigrantes, que em relação aos Estados Unidos e à União Europeia é bastante frequente, né? E a Mouffe coloca também, né, como esse crescimento, o favorecimento desse crescimento do populismo de direita, essas reivindicações sociais que os partidos da democracia liberal não conseguem resolver. Por isso que facilita, por exemplo, a questão do emprego, né? Se não tem emprego para todo mundo e tem muitos imigrantes e refugiados no país, o que é mais fácil de fazer é um populista de direita, e falar que a culpa da falta de emprego é justamente pelo excesso de imigrantes, pelo excesso de refugiados, fazem com que a sociedade daquele país se volte contra essas políticas de apoio e recebimento, né, desses imigrantes e refugiados. E aí aponta principalmente aquela divisão entre nós e eles, né? Nós somos a sociedade civilizada. A Mouffe acho que dá o exemplo dos Estados Unidos, que essa divisão entre nós e eles fez com que o Bush conseguisse fazer algumas guerras do tipo, eles não são civilizados, então nós, os americanos, os estadunidenses civilizados, vamos levar a civilização até eles, né? E isso fica bem claro agora com o Trump. Desde que ele foi eleito em 2016, ele prometeu construir um muro, né? Ele já foi eleito já com esse discurso populista de direita, onde ele prometia criar um muro entre os Estados Unidos e o México para evitar que esses imigrantes e refugiados conseguissem acessar o país de forma muito fácil, né? Então, essa divisão fica muito clara, em uma divisão muito explícita e material mesmo, assim, a gente consegue perceber na prática uma divisão literal, né, entre os Estados Unidos e o México, a questão dos refugiados. Em relação à União Europeia e à África, a divisão acontece mais em questão das políticas, né, a negação que esses refugiados consigam adentrar nos países europeus.
relação já ao Reino Unido, né, toda aquela questão da saída da União Europeia, justamente por causa de um dos maiores fatores seriam essa questão da imigração, né, que os moradores do Reino Unido, eles se sentiam representados mais pelo discurso populista, onde esse discurso seria a negação de uma ajuda humanitária, de uma ajuda para os refugiados, que diversas outras questões que não foram resolvidas, né? Hoje eu estava lendo só para fazer essa apresentação, e uma das questões seria também o investimento que o Reino Unido concede à União Europeia poderia ser investido no próprio Reino Unido, mas isso não tem nenhuma garantia, mas parece ser mais uma questão de xenofobia mesmo, de uma negação de uma ajuda humanitária em relação aos africanos e as pessoas do Oriente Médio ali, né, que precisam fugir de seus países, de guerras, conflitos, e tentam buscar, né, nos países mais próximos, como a Europa, no caso da América Latina, nos Estados Unidos, o México, Porto Rico, Cuba, tentam uma vida melhor também nesse país, né. Eu pensei assim, como um populista de direita se mostra como uma alternativa a um consenso, mas quando ele chega lá, ele quer implantar um consenso muito mais autoritário, né? Eu acho. Então, me pareceu bem paradoxal, né? Isso, assim. Ele é uma alternativa para um consenso, mas ele chega lá e ele quer homogeneizar mais ainda a coisa, né? E também eu achei muito interessante essa passagem que eu acho que foi Schmitt que Chantal Mouffe ela cita, que ela em relação à racionalidade que o Jonatas falou, né? Em relação a Habermas, que acho que foi Schmitt que falou, eu esqueci de anotar aqui, mas foi uma citação dela, que ela diz, uma das manifestações mais importantes da vida legal e espiritual da humanidade é o fato de que aquele que detém o verdadeiro poder é capaz de determinar o conteúdo dos conceitos e das palavras. Então, César Dominus et supra grammaticam. César também é senhor da gramática. Então, resta saber quem é que dita, né, essa racionalidade que nos é imposta, né? Qual é o poder que está ditando essa racionalidade. Só para deixar registrada, essa citação que está na página 86 é justamente uma citação do Carl Schmitt que ela apresenta. Desde daquele dia da conversa com Landa, né? Landa ajudou muito naquela conversa a elucidar de certos conceitos e tudo mais, e para ter uma visão mais geral realmente da coisa, eu fiquei achei muito interessante como a posição da Mouffe, como ela se coloca sensível à posição, a certas posições, por exemplo, dos eleitores da direita populista, vamos dizer assim, que ela vai dizer que a gente rotulou como extrema esquerda, que ela vai inclusive dizer que foi um erro, né? Chamar aquilo de extrema esquerda. Mas Alisson tocou aqui no ponto, e justamente ela se mostra muito sensível, porque, por exemplo, a falta de emprego é um problema. É um problema muito da classe pobre de um país. E aí a direita populista pega aquele problema e leva para um campo que não é, vamos dizer assim, a melhor solução, ou a solução viável, a solução, ou a única solução. Você pega o problema, por exemplo, da falta de emprego e diz, olha, a falta de emprego é problema dos imigrantes, que tem aí um monte de venezuelano, tem um monte de médico cubano aí ocupando espaço que você poderia estar ocupando, e você, médico, não pode ocupar o espaço. Os médicos cubanos saem. E a prova que fica é o quê? Não era médico de fora, não era imigrante, não era nada. Era um problema substancialmente econômico que pode ser resolvido por outras vezes, por outros meios. Mas ela não tira esse crédito de dizer, olha, os problemas surgem genuinamente democráticos, mas são transformados no seu decorrer
como nesse aparelho dessa direita populista, dessa direita retrógrada, e é usado no discurso base, né, de dizer, olha, eles estão tomando suas vagas, mas na verdade não é eles. Eu acho interessante essa sensibilidade de dizer que existe, é quase contingente existir uma direita, né, aquela janta, o almoço do seu domingo com seus tiozão do Zap não vai sumir, porque seus tiozão do Zap ou não vão desaparecer, vamos dizer assim, podem ser fuzilados, né? Mas eles não vão desaparecer por conta própria. É muito interessante a sensibilidade que ela traz. Eu acho que é uma sensibilidade que ela deve trazer da ciência política, né? Da ciência para a teoria política. Porque sempre pensamos a partir da teoria política, como ela coloca, né? Do ontológico, aí Doni é que falou mais, me corrija se eu estiver errado do ponto ontológico da política, do pensar sempre o dever ser, né? E pensar no final, como todo teórico pensou, né? Como todo filósofo, aquela cidade ideal, ou aquela cidade que, para ser ideal, não tem que ter certos parâmetros dessa sociedade que nós vivemos. Então, a realidade do contingente, né? A realidade do antagonismo, que é algo real, está na sociedade, e reconhecer, né, nesses antagonismos que existe um problema genuinamente democrático. Não é algo do mal, não é algo do diabólico, é algo democrático, é algo contingente, né? Como eles vão ser usados é o problema, né? Como esse antagonismo é direcionado é o problema. Ou a gente direciona para o antagonismo mesmo, né? E por risco dessa régua moral, dessa régua racional leva para um debate moral, ou ficamos no debate político e reconhecemos que são problemas políticos que têm que ser resolvidos politicamente, e aí, né, cada um cuida do seu parquinho, a direita cuida do seu, a esquerda cuida do seu, para ninguém invadir o galeiro do outro e roubar as galinhas do outro, né? Eu achei muito interessante esse ponto. Mesmo acreditando que, lendo assim, claro, né, eu não li a obra toda, eu tive acesso ao Introdução, capítulo 1 e capítulo 3, mesmo pensando nesse desfalque, né, de achar incompleto, achar que falta uma coisa maior, assim, mais estruturada. Jonatas, eu acho que o exemplo mais claro disso que você está dizendo é a experiência nossa mesmo, bem recente, de que um dos fatores que influenciou muito no sucesso do discurso do Bolsonaro é o fato de ele trazer um discurso sobre o problema da segurança pública, que a gente tem que reconhecer que a esquerda no governo não conseguiu enfrentar esse problema, né? Nem em enfrentamentos localizados, onde foi governo de estado, por exemplo, ou, que é pior, então, em âmbito nacional, né? E aí você também vai encontrar o quê? Também há um deslocamento de um problema que é eminentemente político para o campo da moralidade, né? Porque assim, o que o populista de direita vai fazer, como todo populista, ele vai apresentar soluções fáceis para problemas complexos. Soluções fáceis e falsas, porque justamente é um reducionismo tão grande do problema que ele apresenta uma solução simples, fácil, mas que a gente sabe que efetivamente não vai resolver o problema, então é uma falsa solução, né? Mas quando eu digo assim que a gente sabe, assim, uma parcela da população sabe que isso é uma solução fácil e falsa. Para a maioria não, né? Então assim, para muitas pessoas que estão angustiadas, né, assim, o problema da violência pública é um problema real nesse país, não é uma invenção, não é um delírio, né? Diariamente a gente se depara com esse problema. Um país onde dezenas de milhares de pessoas são assassinadas todo ano, fora que você fala de roubo, de assalto, de todo tipo de violência a que todos nós estamos submetidos, infelizmente. E como você não tem uma resposta para isso,
vem o cara da direita e faz um discurso que ele diz que tem a solução para aquilo, tá? E desloca o problema para o campo da moralidade. Então vem esse discurso de que a gente tem problema de segurança pública porque nós estamos falando demais de direitos humanos, né? Então aquele discurso de que a gente assegura o direito humano para o bandido, mas não assegura o direito humano para a vítima, né? A ideia de que bandido bom é bandido morto, tá? Ignora todos os problemas econômicos que estão na base da estrutura da sociedade. Então, por que você tem mais negros sendo assassinados do que branco? Por que a violência é maior distribuída demograficamente de maneira desigual na cidade, né? Então, todos esses problemas são ignorados e são substituídos por um discurso moralista, né? De que e aí uma solução aparentemente fácil, né? Então, se o problema é que é simplesmente encarcerar todo mundo, pronto, vamos construir um monte de presídio, encarcerar todo mundo e acabamos com o problema da segurança pública, né? Pega meia dúzia de bandidinhos por ali na esquina e chicoteia todo mundo, amarra num poste, chicoteia ali, incendeia a meia dúzia e pronto, resolveu o problema da segurança pública. A gente sabe que não é assim. Mas isso é um discurso que pega muito facilmente, né? A gente viu isso acontecer no nosso país, né? E veja, a esquerda tem dificuldade para aprender com o próprio processo histórico às vezes, né? Porque passado todo esse tempo, você não vê a esquerda com um discurso, uma proposta sobre como enfrentar o problema da segurança pública, que não só não foi resolvido, como se agravou, né? Porque a gente tem um governo em que abre espaço para as milícias o tempo todo. Então a população se armando cada vez mais. Onde é que está sendo feito esse processo de armamentação da população? É nos clubes de tiro, nos polícias, agentes de segurança, milícias. Então assim, você está liberando, na verdade, o processo de armar o crime organizado dentro do país. Significa que você vai estar piorando o problema da violência, porque só no ano passado foram, sei lá, acho que 100 e tantos milhões de armas novas registradas no país. E onde é que estão sendo essas armas registradas? Está indo justamente para a mão dos marginais, do crime organizado, né? Então, isso vai explodir lá na frente com o problema da segurança pública piorado em relação ao que a gente tinha. Mas o discurso da solução fácil serviu para engambelar muita gente, assim. E é fácil entender porque as pessoas são engabeladas com isso, porque é uma angústia real, uma demanda, e as pessoas estão desesperadas com o problema e aparece alguém, né? Edécio, vai lá, boa aula para você. Obrigado, boa noite. Só isso que eu queria complementar aqui e tal. A gente pega, por exemplo, o caso da prefeitura aí, aqui não, aqui temos... Mesmo a segurança sendo um problema, a gente também não pode dizer na prefeitura de Natal que tinha prefeituras de esquerda, né? O Carlos Eduardo não é, mesmo sendo o PDT, aquele PDT que apoiou o Bolsonaro no segundo turno de 2018. Aí você olha, por exemplo, a prefeitura de Fortaleza, historicamente sendo governada por governantes e prefeitos de esquerda, agora tem na esteira aí do segundo colocado para prefeito o capitão Wagner, né? Aquele que participou daqueles atos quase milicianos lá, que o Cid levou as balas lá por meter a recruz-cavadeira em cima da galera. Ou seja, não é algo de Santa Catarina, né? Que tem uma ex-PM aí, que tem um pai neonazista, não é um fato do Sul, é um caso aqui do Nordeste, historicamente, governado por governantes de esquerda. Mas é um caso que surge. Outro ponto que eu achei interessante, que até a gente comentou com o Landa, né? Por que não há um populismo de esquerda, né? A Chantal Mouffe, ela é a favor, né, do populismo de esquerda, segundo o que o Landa falou. E que a esquerda não consegue passar para a prática, ela só fica no âmbito estratégico e não passa para a prática, e a direita, ela se realiza no âmbito prático também, né? Então,
Acho que justamente, eu acho que fica muito mais fácil para a direita se realizar no âmbito prático por esse consenso que é pregado, né, do neoliberalismo. E eu me pergunto qual seria a solução para conseguir colocar na prática a esquerda, né, e ultrapassar essa barreira do consenso. É interessante, Lara, que esses dias eu estava por aí pela rede web e encontrei uma crítica que o professor, acho que é da UFRJ, o Christian Lynch, ou é Lynch, não lembro o sobrenome, estava fazendo o neoliberalismo, né? E ele dizendo o quanto, aí junta, por exemplo, o problema do neoliberalismo com o problema desse discurso falso que o professor já me tinha trazido, como é interessante, o neoliberalismo se veste de todas as roupas assim de cientificidade, sei lá, você está com problema na educação, privatiza a escola, né? Você está com problema da falta de acesso à educação, dá voucher para ter acesso à escola privada. Você está com problema de saúde, você privatiza até a rua, né? A BR, sei lá, você privatiza o que der na mão. Mas, na verdade é um grande insulto, né, à racionalidade do próprio liberalismo, a um mínimo de intelectualidade, pois são discursos obviamente fáceis e automáticos, é como se você só precisasse privatizar algo para que algo funcione. E claro, né, se você, aí volta aquela questão, se você dá de cara com, por exemplo, falamos pelo próprio caso do Natal, a gente vê duas saídas, a gente pode projetar duas saídas, o problema é o transporte urbano. O que seria mais fácil? De um lado você tem uma galera querendo deixar na mão das próprias empresas, e do outro um candidato a prefeito querendo regulamentar e querendo uma tarifa zero para certos transportes. Claro, são discursos, é um discurso tecnicamente fácil, mas que quando você encontra o eleitor, você encontra o cidadão como posso dizer, na ponta da linha, ele vai pela aquele discurso que é mais fácil ainda, né? Olha, tarifa zero é uma coisa boa, mas como acreditar em um cara desse? O negócio aí você vê você lembra lá daquele cidadão lá do Novo que uma vez foi debater no Zila, né? Dizer que o problema do transporte público poderia ser resolvido com Uber. Bota Uber aí para todo mundo, tarifa social e Uber, porque eles sempre fogem, né? Se vestem de cientificidade, mas na verdade é um grande ultraje, é um grande vômito na cara de qualquer nível de intelectualidade. Se ele só não diz como vai resolver o problema do supercongestionamento que vai gerar quando você eliminar todos os ônibus e substituir cada ônibus por dezenas de carros para dar conta disso, né? O problema de congestionamento, ele nem pensa como vai resolver isso, né? Enfim. Só para pensar uma dificuldade, tá? Existem muitos outros problemas aí e tal. Mas só um problema aqui que já é... A gente vê assim, por exemplo, você tem numa parte da cidade, de repente constrói um prédio com 3 torres de 20 andares, com não sei quantas dezenas de apartamentos. Cada apartamento tem um carro e, de repente, o trânsito em volta ali, que era super tranquilo, vira um caos total, porque você construiu um prédio ali com um monte de apartamentos e carro. Imagina você eliminar o transporte público e substituir tudo isso por carro. Onde é que você vai parar com a quantidade de congestionamento que você vai ter na cidade? Como é que fica o fluxo de trânsito na cidade, né? Mas eu queria perguntar uma última coisa para vocês, que eu acho que a gente tem que caminhar já para a finalização mesmo do tempo. Vocês conversaram entre vocês também e tal. O que vocês acharam assim de importante na Chantal Mouffe nesse texto? O que vocês gostaram? Assim, como que ela nos ajuda a pensar toda essa problemática da democracia contemporânea que a gente vem discutindo na disciplina, assim, tal. Como é que ela nos ajuda a enfrentar esses dilemas, hein? O que vocês acharam de positivo no texto dela nesse sentido? E, obviamente, Landa veio para nosso encontro, podia se manifestar também, né? Ao invés de ficar só caladinha, podia se manifestar também. Se eu começar... não, Wagner vai começar, então vai.
Eu acho que a ideia do debate agonístico, né, é o principal. É meio anti-intuitivo isso, eu me surpreendi quando eu me deparei com essa ideia. Você pega, assim, uma autora que fala que o caminho é o conflito, é o debate, é a diferença e tal. E isso, para mim, foi algo novo, assim, eu não conhecia esse pensamento. E acho que a maior contribuição dela está nisso, em resgatar esse debate como o caminho para um progresso, para uma continuidade. A busca por esse dissenso legítimo, né? Legitimar essa forma de comunicação. Justamente eu vou nesse mesmo caminho de Wagner porque ela tentar nos voltar a nossa atenção para esses problemas democráticos, até nos mínimos detalhes, como a gente já tem discutido, né? Mas tem uma coisa, aí também veio da última conversa com o Landa, que foi a questão vamos dizer assim, da regra de quem pode entrar no debate, por exemplo, né? Tá certo, o debate conflituoso tem que ser ordenado para o agonismo, mas quem pode entrar, né, nesse debate? Quem realmente pode, vamos dizer assim, o mínimo aceitável para entrar nesse debate? Porque senão teríamos figuras extremamente bizonhas, né, dentro vamos dizer assim, do espectro da direita, por exemplo, como hoje temos na política. E como pensar que vamos dizer assim, uma discussão saudável, democraticamente saudável, conversar com um bolsonarista, por exemplo, mas ela passa pela questão do reconhecimento do outro, né? E isso me chamou muita atenção porque é no reconhecimento do outro que você sabe, vamos dizer assim, quem está ou não, quem pode estar ou não no debate. Por mais, vamos dizer assim, defeituoso que seja o pensamento, por exemplo, de um liberal que quer privatizar tudo, ok, ele está errado, a gente diz que ele está errado, mas ele pelo menos parte do pressuposto que você, como você o acha também, e ele acha de você, é um sujeito, é dotado de direitos, é dotado de uma razão, dotado de um conjunto de ideias. Logo, passando por essa régua que a gente delimita quem é realmente o democrático, ou quem pode participar do processo democrático ou não, é uma régua muito interessante, né? Pois sana uma dúvida que vem por vários teóricos, como o próprio Habermas e Rawls, de aceitar na democracia sujeitos antidemocráticos. Como aceitar na democracia sujeitos antidemocráticos, né? Mas como definir o ser antidemocrático, né? Aqui a Chantal Mouffe resume isso num ponto muito interessante. Não é só definir o ser antidemocrático, mas é o definir se ele me aceita como indivíduo e eu o aceito como indivíduo. Se nós somos indivíduos dotados de direito, nós estamos pensando, por exemplo, um Natal melhor, um Estado melhor, então pronto, esse sim pode participar, esse sim pode debater comigo e seremos adversários. Mas nunca eu rotularei como a quinta pessoa da ordem diabólica, nem ele me rotulará como, ou me reconhecerá como alguém, vamos dizer assim, usar um termo super pejorativo, né? O esquerdopata lá do pastor Marco Feliciano, né? Na hora que a gente se reconhece, assim podemos conversar democraticamente, assim podemos discordar democraticamente, assim podemos viver, né? Democraticamente. Ou seja, de certa forma, é um resgate ao âmbito político, né? É retirar o debate da esfera moral, da ética, da economia e trazer de volta para o político. Acho que esse é o movimento mais interessante, assim, que eu percebo no pensamento dela. No meu caso, o que me chamou a atenção, eu tinha essa impressão realmente de que a esquerda e a direita era um discurso, digamos assim, era uma divisão já ultrapassada. E eu achei muito interessante quando ela justifica esse resgate e principalmente quando ela trata do conflito como indispensável para a gente identificar, alcançar as identidades coletivas, né? Ou seja, sem esse tipo de conflito a gente não consegue se reconhecer no outro, né? E também não consegue reunir, né, um grupo de pessoas exatamente para se opor a algo, né? Então
eu achei muito interessante porque me explicou, ou pelo menos me apresentou muitas dúvidas em relação ao contexto que a gente vive hoje em dia, no sentido de que parecia que tudo estava meio sem gosto, né? E ela acaba trazendo um pouco isso, assim, peraí, mas está sem gosto exatamente porque o discurso é todo nesse sentido, todo mundo quer o consenso, né? Todo mundo quer padronizar tudo e acaba que ninguém se reconhece mais como o diferente, como o outro, né? O adversário, nesse sentido que ela quer colocar, né? Então eu achei bem interessante isso, né? A gente tende, como Wagner disse, a gente tende a Wagner e Jonathan, né? A gente tende a achar que a política é o campo sempre do consenso, né? Não, a gente precisa chegar a um consenso, não, a gente precisa ter sempre um consenso. E ela traz exatamente o oposto, né? De dizer o seguinte, olha, se você não tiver esse conflito como da natureza própria do político, você não vai exatamente reconhecer essas identidades coletivas, você não vai poder se reconhecer mesmo como outro, né? Como diferente, e poder brigar por algo que possa de alguma forma mudar essa realidade que está aí, né? A importância da negatividade, né? Justamente, Jonas, eu ia falar disso agora, porque eu concordo com o que vocês falaram também. O que mais me chamou a atenção foi essa questão da importância da existência de uma força contrária à minha para fortalecer, né? Acho que a Landa falou na reunião que a gente teve com ela que para a MOF a direita tem que existir. E tem que estar no poder? Não, mas tem que existir para fortalecer a esquerda que esteja no poder. Aí eu acho que a negatividade entra justamente nessa questão, né? Porque se não há negatividade, não há transformação. Há só uma parada, sei lá, procedimentos assim, mas com a negatividade sim, aí a transformação, todo o jogo político que existe. Eu achei muito interessante a MOF também. Eu já tinha visto a Landa numa comunicação que ela fez com a professora Sinara e achei muito interessante já a partir dali. Mas foi muito bom ler agora, eu achei bem legal, assim, bem interessante mesmo. E é curioso também, eu não sei se os colegas concordam comigo, mas trazendo para a realidade de hoje, é curioso como parece que a própria esquerda aqui no Brasil, ela perdeu um pouco o discurso, né? Está tudo muito parado e todo mundo fica meio que esperando que as coisas aconteçam, né? Então parece que se perdeu esse argumento contrário, né? Se perdeu o discurso, se perdeu exatamente por isso. Parece que todo mundo foi pelo mesmo caminho. E aí, quando surgiu o Bolsonaro com tudo que ele representa, todo mundo meio que se perdeu mesmo, né? E ainda não se achou, né? Não consegue se ver como outro, como algo diferente, não consegue vender nada de diferente do que está aí, né? Cleanto, você que conhece a universidade há mais tempo que outras pessoas que estão aqui, vai se lembrar que como nós tivemos há um tempo atrás um espaço de polarização dentro da universidade, que você tinha um debate político, né? Aí de repente começou a se construir uma espécie de consenso dentro da universidade, que parece que todo mundo pensa do mesmo jeito, né? Então os problemas deixaram de ser problemas políticos e tudo passou a ser problema de gestão dentro dessa universidade, né? Você tem cada vez menos espaço de conflito, né? E os conflitos são muito mal vistos. Hoje você tem uma situação que é bizarra em termos de academia, em termos de universidade, que quando você apresenta uma opinião discordante, as pessoas ficam incomodadas, entendeu? Você assim, tem cada vez menos espaço de dissenso e de discordância e, consequentemente, de embate político dentro da universidade. Você vê isso na sala de aula, você vê isso nas instâncias burocráticas da universidade, você vê no movimento estudantil, você vê no movimento de professores, você vê no movimento de funcionários,
Então, assim, parece que a gente está numa situação maravilhosa dentro da universidade, que todo mundo pensa por igual, né? Quando na verdade a gente sabe que existem problemas seríssimos e que está sendo tudo jogado para debaixo do tapete porque ninguém quer fazer o debate político, né? E isso é um grande problema. Você tem uma instituição como a universidade, onde o espaço do político está sendo reduzido semestre atrás de semestre, né? Uma universidade que deveria ser uma instituição eminentemente política. Aí a gente tem cada vez menos espaço de política dentro da instituição. Isso é uma coisa assim que, para quem conhece a universidade há mais tempo, é angustiante. Eu digo que eu sei que você também conhece isso há mais tempo, sabe do que eu estou falando, então. Não, professor, e além, se na universidade isso é gritante, eu vou dar minha experiência, assim, eu há um tempo atrás, eu gostava muito de assistir a TV Câmara aqui da Câmara Municipal. Naquela época que tinha a Amanda Gurgel, tinha aquele grupo, e era um grupo ainda relativamente pequeno, mas assim, que fazia um barulho danado. Então, mesmo quando perdia, eu achava super interessante os debates que surgiam ali, né? E há muito tempo que eu parei de assistir, como também gostava antigamente de assistir o Senado, quando tinha aquele tipo de discussão. Há muito tempo eu parei, porque você liga e até o tom de voz é meio que monótono, né? Assim, ninguém discute mais nada, ninguém questiona mais nada, tudo é aprovado, né? Sem se discutir, sem se questionar. Então, assim, até nos ambientes políticos, a política parece que está morrendo, né? O senhor falou desse, eu lembrei, eu estava assistindo esses dias um discurso, apareceu no meu feed do Twitter, um discurso da Heloísa Helena no Senado. E eu assisti assim, o discurso e fiquei pensando, que discurso, né? Caramba, que discurso ótimo, aquele discurso que se ela dissesse assim naquele tempo, olha, você, sei lá, quer se filiar ao meu partido, eu diria sim, eu quero me filiar a esse partido que você faz parte, eu quero ser dessa mesma concepção política que você faz parte, porque era um discurso e era um discurso assim, depois eu, por curiosidade, fui assistir a despedida dela do Senado. Era um discurso super radical, ela se declara uma socialista trotskista, né, de Alagoas, mas na despedida dela, todos os políticos pediram uma parte para se despedir. Do PSDB ao PMDB, do PT, todos pediram a parte para se despedir, porque todos eram inimigos políticos dela, né, adversários políticos dela, melhor dizendo, mas todos concebiam nela todo o respeito possível. A ponto teve senador do PDT chorando na despedida dela, né? Ela se candidatou à presidência, se não me engano, né? Alguma coisa assim, perdeu e o mandato acabou e tudo mais. Mas eu escutei o discurso, era um discurso, inclusive, de afronta ao Renan Calheiros, né? Ela dizendo, no meu discurso, ela dizia que a única pessoa que podia calar a boca dela era o pai dela e já estava morta. Nenhum senador ia calar a boca dela, não. Que a casa mequerada dela não significava pouca coisa, não, e tudo mais. E realmente era um discurso de afronta política, mas na prática existia o respeito mútuo pelo projeto, né? Porque ela não discursava da boca para fora, né? Não era uma briga da boca para fora, era uma briga de ideias. E eu acho que talvez aí seja o que a MUF traz de tão importante, né? Assim, que nesse debate de ideias em que é clara essa oposição, esse conflito, né, é que qualifica o debate como um todo, né? Não é só o discurso dela que é bom, mas como eu disse, mesmo quando eventualmente se aprovava um projeto que ela era contrária, que algum desses políticos que a gente está mencionando era contrário, mas você via que o debate tinha sido muito melhor e que você se reconhecia, por exemplo, eventualmente do lado dela ou do lado do outro lado, mas enfim, mas você sabia qual o seu lado, né? E como eu disse, hoje em dia eu às vezes brinco com os colegas que eu boto para dormir, né? Para mim não tem coisa melhor do que botar TV Senado ou TV Justiça para dormir, porque é sono na certa, né? Então, assim, porque exatamente você perdeu esse discurso, você não sabe com quem você se identifica, você não sabe absolutamente mais nada. Mais alguém vai falar alguma coisa? Senão gostaria de... Então, pessoal, assim, parabéns
ao professor por essa iniciativa, né, de trabalhar com a MOF. Acho muito importante não apenas trazer a questão do debate da democracia, mas principalmente pelo fato de ser um debate promovido por uma mulher, né, pelo trabalho de uma mulher, né, que é uma coisa que falta dentro da academia, e são pessoas que estiveram aí um longo tempo trabalhando. No caso da MOF, que é uma filósofa, uma pensadora viva, ela está trabalhando, né, por isso que a gente fala que o trabalho dela, o projeto político dela é um projeto inacabado. Ele está acontecendo, né, ela escreve conforme os acontecimentos, e essa coisa do conflito, né, como a base da democracia, que o pensamento dela pode ser resumido nisso, né, o conflito como a base da democracia. Se você não tem conflito, se você não tem a diferença, você não tem democracia, você tem uma sociedade homogeneizada, uma política homogênea, e isso jamais será democracia. E o conflito, ele vem do que é diferente. O que é diferente, ele coloca a gente em confronto com nós mesmos, né? Ele faz com que a gente se questione, e se a gente for entrar no conflito para um debate, por exemplo, a gente tem que qualificar um discurso, a gente tem que reconhecer o outro, né? Esse reconhecimento passa pela esfera do direito, passa pela esfera da posição dos sujeitos também, né? O reconhecimento das identidades, e essa questão que eu queria colocar, que é muito importante dentro do pensamento dela, são as posições de sujeitos, né? Como é que a gente pode pensar posições de sujeito hoje, né? As identidades, elas não são fixadas, né? Isso é uma das características que ela aponta das identidades, tanto das coletivas ou individuais. Se a gente pegar, por exemplo, um exemplo irônico que a gente vai ter de posições de sujeito hoje, é o bolsominion arrependido, né? É uma posição de sujeito que participou de uma construção que foi o último processo eleitoral, e que as coisas não caminharam do jeito que ele queria, ou ele, no meio do processo, viu que as coisas não eram muito legais, e aí se arrependeu, né? Isso demonstra, por exemplo, que as próprias posições que os sujeitos assumem, elas não possuem um caráter centralizado e fixado. Ela vai estar sempre associada a um movimento que é um movimento de identificação com um discurso, com identificação com outros sujeitos, né? Essa identificação com outros sujeitos é o que vai formar os sujeitos coletivos, e a partir dos sujeitos coletivos fazer essa articulação onde os grupos vão construir, por meio de seus pontos nodais, onde eles vão construir discursos coletivos e conflitos também que partem dessa coletividade. E aí é o que a Lara colocou, que eu coloquei, que citei a MOF na conversa que a gente teve, né, que é a importância de que a estratégia e a articulação, elas entrem em prática quando se atinge a posição hegemônica, né, que ela aponta que a falha dos movimentos de esquerda é que eles têm dificuldade de articular, né, mas quando conseguem, eles fazem a estratégia, articulam, mas quando chegam na situação hegemônica, né, eles não conseguem manter a prática, e essas articulações, elas se rompem, que é uma situação que ela coloca que a direita consegue fazer isso bem melhor do que a esquerda. Ela consegue se articular, ter posições estratégicas e buscar uma prática, e também ela não tem medo de recuar nessa prática para buscar outras formas de conseguir avançar dentro daquilo que ela se planejava, que são posturas que a esquerda não consegue manter, e não consegue manter suas articulações quando atinge o poder, né? E dentro disso, o quanto que o conflito ele é
saudável. Essas posições de sujeitos não fixadas também são as posições de poderes, elas também não são fixas, né? Hoje a gente vai ter uma direita no poder, mais para frente a gente vai ter esquerda, isso vai ser cíclico sempre, e a gente tem que aproveitar isso exatamente para fortalecer os discursos e os movimentos, articular os movimentos, não deixar que movimentos sociais fiquem desamparados, né? Principalmente os movimentos sociais que estão integrados com o discurso da esquerda, saber articular entre eles e construir blocos contra-hegemônicos que sejam fortes, né? Tudo isso passa pelo discurso da identidade dentro do pensamento da MOVE, que a gente vai ter em outros livros e tal, que fazem parte, assim, se você pegar todos os livros dela, você tem que reunir eles para pensar o projeto de democracia radical dela, porque você não consegue pegar um livro dela, um trabalho dela e dizer, está aqui o projeto de democracia radical dela. Não. No Sobre o Político está uma parte, no Retorno do Político a outra parte, no Paradoxo da Democracia é outra parte do projeto político. A gente não tem isso reunido. E a coisa de ser um pensamento que está vivo e em movimento, né? Então, assim, foi muito legal assistir isso aqui, foi muito legal assistir o trabalho que vocês fizeram, as leituras. Eu espero que não só a MOF tenha estimulado o pensamento de vocês a ler o trabalho dela, a pensar a sociedade a partir do pensamento dela, mas também a ler outras autoras, né, que estão aí discutindo democracia, principalmente as autoras vivas. É basicamente isso, dar o parabéns a vocês, ao professor, pelo trabalho mesmo, muito, muito importante, muito legal ter assistido isso. Você estava falando, Landa, aí eu estava lembrando da diferença de concepção, né, porque da identidade, né, se para chegar, vamos dizer assim, numa sociedade mais justa, o Walls acaba apagando as identidades na posição original, né, para a MOF tem que destacar ainda mais a identidade para se chegar nessa sociedade mais justa. É um belo modo. Que a gente vive numa sociedade que ela não reduziu as identidades, né? Ela ampliou. A cada dia que passa a gente tem mais identidades surgindo, identidades plurais, essas identidades sendo reconhecidas por vários aspectos e essas identidades não sendo fixadas, né? Elas não são fixas e ela vai depender muito do contexto em que o sujeito está inserido, né? A minha identidade aqui é uma, minha identidade lá no Oriente Médio, se me largarem lá para viver lá, é outra, completamente outra identidade que se assume, outra possibilidade. E ela coloca isso, né? Os modelos de democracia que a gente viu até hoje, eles não deram conta. O tempo foi passando, eles não deram conta da pluralidade dos sujeitos. E a cada ano que passa, o sujeito se pluraliza mais e a gente precisa de uma democracia que dê conta e que abarque esse sujeito plural, que abarque a sociedade plural, e não que tente torná-lo homogêneo, e não que tente pensar esse sujeito, buscar ele para um parâmetro de identidade universal, e sim ter o reconhecimento desse sujeito e trazer ele para o espaço do político também, né? Aí é o espaço do reconhecimento também, né? E trazer ele para esse espaço, qualificar ele, e nisso é a partir disso que se reconhece a cidadania nos sujeitos plurais, né? Então, quando ela pensa democracia radical, que é radicalizar a democracia, é que essa democracia abarque essa pluralidade de sujeitos e a sua não fixação também, né? A não fixação desses sujeitos. Só respondendo a pergunta do professor, que perguntou o que me chamou mais a atenção, né? Chamou mais a atenção no texto, foi justamente isso, o pluriverso, né? Dessa possibilidade de não ter que seguir uma ordem mundial, né? Das diversas populações poderem se organizarem da forma que quiserem. Nessa fase do curso que a gente está, que é o terceiro módulo, que a gente está discutindo democracia e feminismo, né? Então a gente está trazendo a contribuição de 5 pensadoras para a gente pensar o tema da democracia, né?
a gente vai ver como essas pensadoras vão se complementando, sabe? Então, a Mary Young vai trazer a ideia da representação de grupos e então ela faz um debate muito grande sobre como que se dá a relação entre o representante e o representado, né? Então, estava falando, por exemplo, dos embates entre os políticos no Senado, por exemplo, né? Então, a Young Pump coloca uma situação assim, se eu tenho os meus representantes, eu vou pegar o caso nosso do Brasil, pega lá a Câmara dos Deputados, 513 deputados, né? Você tem as representações, então, por exemplo, eu não vou ter uma representação de mulheres que tenha mais de 50% do parlamento, provavelmente. Tá? Mas então, quando eu vou discutir uma pauta que é de interesse das mulheres, os representantes que estão lá defendendo a pauta das mulheres vai ter que negociar isso com representantes de outros segmentos sociais que estão representados lá, né? Porque é aí que você vai construir não propriamente consensos, mas acordos, né? Que você faz em cima do conflito, né? Então você vai conseguir uma coisa aqui e uma coisa ali, né? A Bell Hooks, por exemplo, já ajuda a gente a pensar como que os conflitos dentro do próprio movimento feminista gera muitas vezes entraves para a luta política, né? Então ela vai pegar a ideia do que sim, a visão feminista das brancas burguesas em comparação com a visão feminista das negras operárias, por exemplo, como isso gera conflitos que precisam ser reconhecidos para que a gente possa enfrentá-los, né? Pois a gente viu aqui a Chantal Mouffe com toda essa discussão também de como é que você reconhece as diferenças, tá? Que no texto, por exemplo, da Judith Butler, que ela fala da corporificação da luta, né? Então, de como assim a gente transforma um eu em nós no processo das assembleias corporificadas nas ruas, né? Então, os movimentos políticos que... Aí, eu acho que a gente vai ter ainda a Flávia Biroli na quinta-feira, que está trazendo o problema de gênero na realidade brasileira. E eu acho que, no fundo, a gente tem um problema que me parece que está sendo recorrente em vários das autoras e vários dos autores que nós já estudamos antes também, que tem a ver com essa ideia da teoria queer, de que cada vez mais a gente está reconhecendo diferenças, né? E de quanto é importante a gente trabalhar a partir da ideia de diferenças, porque a gente não pode dizer que simplesmente homens são diferentes de mulheres, né? Entre as mulheres há diferenças, entre os homens há diferenças. Então nós temos diferenças de todos os tipos, assim. Então, uma ideia que a teoria queer traz é que assim, não é a diferença de um grupo para outro, mas reconhecer que todos somos diferentes. Se você tem 7 bilhões de habitantes, você tem 7 bilhões de identidades nesse planeta. Então, assim, existem, né, para usar uma expressão do Wittgenstein, existem agrupamentos por família, né? Você tem proximidades entre pessoas que têm pontos de tangência. Então, obviamente, eu tenho alguns pontos de tangência entre mulheres, que não existem entre mulheres e homens. Mas quando eu pego operários de fábrica, eu vou ter proximidades entre homens e mulheres que são operários que eu não encontro entre mulheres quando eu junto uma mulher operária com uma mulher burguesa. Então são vários tipos de confluências dessas diferenças. Então talvez a riqueza da democracia esteja justamente nisso, a gente conseguir reconhecer e trabalhar com as diferenças, né? Porque afinal de contas, quando você fala assim, é um regime de governo, um regime de relações sociais, pessoais, onde prevalece a vontade da maioria. Isso não é consenso, né, gente? Porque se fosse consenso, não seria o interesse da maioria, né? A maioria se dá exatamente por conta dessa disparidade que há de interesses aí, né? Enfim, adorei o Conversa, gente, foi muito bom. Eu acho que a gente vai ter que encerrar por causa do horário já. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fique à vontade, tem gente mais saindo, eu também preciso sair, mas adorei a conversa, foi ótimo. Então,
Obrigado pela oportunidade. Landa, quando tu quiser aparecer também, apareça pra gente. Estamos sempre por aqui discutindo democracia. Só chamar que eu apareço. Boa noite, pessoal. Agradeço muito. Obrigada, Landa. Obrigada a todos. Obrigada, pessoal. Obrigada, galera. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu, gente. Boa pessoal. noite. Tchau, tchau.